Pronto, tá gravando? E aí você pode começar e no final a gente debate e faz perguntas para você. Joia. Então, boa noite a todos que já estão aqui na sala. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, eu sou oncologista clínico. Eu trabalho no setor privado no São Lucas e quem precisar de uma força também lá no USE, eu costumo ter bastante paciente, mais lá do que no consultório, né? Que a gente acaba pegando muito paciente no Sistema Único Central, no SUS também. E eu sei que é importante que a gente tenha esse laço estreito não só no privado, mas também no público, né? Vocês têm esse vínculo grande com cirurgia e também se precisar de alguma coisa no uso ou trocar paciente, fica à vontade que eu estou lá para ajudar todo mundo, tá? Queria também agradecer, viu, Arthur, ao convite. Eu sei que a última aula todo mundo já teve um percurso longo até aqui, já estamos quase no final de ano, já há um mês do Natal. Mas é sempre importante a gente discutir coisa nova, a gente tentar aprender. E eu também tentei aprender um pouquinho também com essa aula, porque não é o dia a dia meu como oncologista. Eu nunca tive um viés de estudar estudo fase 1, estudo fase 2. Eu tive que abrir algumas coisas até para conhecer coisas novas, porque a gente fica muito acostumado com quimioterapia, com rádio. Em outras áreas que não tumor do sistema nervoso central, a gente acaba hoje em dia lidando com outros tipos de tratamentos, que eu vou comentar um pouco aqui também. Mas foi bom para mim também fazer essa revisão, né? Foi legal. E eu queria fazer um comentário, até para poder o pessoal ir chegando, que engraçado que neuro sempre foi uma matéria que eu achava um pouco difícil, viu, Arthur? Tendo que lhe confessar. Eu lembro, na parte do seu pai, da faculdade, neuroanatomia eu achei a minha pior matéria. Eu tive que estudar muito para poder não tomar pau, né? E olha que não tinha Chico Neuro, era uma professora, a Ramalha era mais tranquila. E lá já com seu pai foi mais tranquilo, porque já era uma parte mais palatável da neuro. E eu lembro com a questão de eu pedindo a ele nota porque eu fiz o Glasgow, coisa simples, né, para o estudante. Eu fiz certo, mas eu somei errado. E aí eu caixia CDF, eu queria tirar um 10, não 9 ponto alguma coisa, né? Eu falei, doutor Hélio, por favor, considere minha nota, tá aqui o número certo, eu só somei errado a conta final, eu botei 1 por 1, se somar você vê que está certo. Um problema de matemática, na verdade, né? Um erro de matemática, não foi de neuro. Eu botei o certinho, a abertura ocular, a resposta verbal motora, só que a soma eu fiz errado. O nervosismo da prova, né? E um comentário também que, por coincidência, assim, não por obras do destino, né? Minha irmã, que é neuro, né? Só porque é neuropediatra, ela é afilhada do seu pai, né? Do Dr. Hélio, né? Que meus pais são muito amigos desde dos primórdios da faculdade da Federal Sergipe, tá? Então, depois desse preâmbulo aqui, eu vou começar ao que viemos para aqui hoje, né? Então, eu vou discutir basicamente alguns pontos, tá? Não vou aprofundar nenhum deles assim a fundo, porque se eu fosse fazer isso, eu ia ficar falando muito mais de coisas moleculares, de estudos de bancada, do que realmente falar de prática clínica e coisas que realmente vão importar para a gente ao final do dia, né? O que a gente vai querer levar para casa e o que, se alguma dessas coisas que eu vou falar aqui pode mudar nosso trabalho cotidiano atual e o que é que está por vir, tá? Então, eu vou falar um pouco de imunoterapia, eu vou falar um pouco de vacinas, vírus oncolítico, terapia-alvo molecular e o tumor Tristan Fields, que talvez seja algo que alguém já deve ter abordado em tumores de alto grau, me corrija se eu estiver errado e essa aula eu acabei não vendo. Mas eu vou só repassar porque é uma coisa que não deixa de ser uma tecnologia, apesar de não ser tão nova, uma coisa que ainda está longe da nossa realidade, né? Então, falando um pouco de imunoterapia, né, para a gente que é oncologista, isso se tornou, eu diria que pelo menos nos últimos... Ricardo, você compartilhou o desktop porque só está aparecendo como fosse não a apresentação, está aparecendo para a gente a tela do seu PowerPoint. Então eu vou abrir, eu vou voltar, vou tirar um ESC, vamos ver de novo. Você estava vendo só a primeira tela aqui? Isso, a gente só está vendo como fosse o PowerPoint mesmo. Então eu vou, vamos ver. Você está vendo, agora está aberto o quê? A nossas perspectivas de tratamento e ali... Exatamente. Certo. Eu vou dar eu confesso que eu não sou o melhor dos... Eu acho que quando você colocar no Zoom para share screen, aí você escolhe desktop. No Zoom você escolhe o share screen desktop. Em cima, deixa eu ver aqui, viu? New share. Isso. Isso fica ali em cima no controle, não? Embaixo, na parte de baixo tem que compartilhar a tela, né? Share screen.
Então, eu vou para o compartilhamento. Tá? Isso. Quando eu aperto Share Screen, aí tem... Você escolhe a opção... Escolha desktop. Na verdade... Deixa eu ver. Advanced... Porque é como se fosse eu compartilhasse, ele aparece várias telas que estão abertas, janelas, né? E eu cliquei basicamente no PowerPoint, não é isso, não? Na verdade, o ideal é você botar no desktop. Escolher o desktop. Tem assim, desktop, não tem não? Essa opção? Não, aqui está as minhas telas abertas, que na verdade não é o desktop. Deixa eu fazer aqui de novo, ver se passa rapidinho, viu? Porque aqui abriu, né? Agora acho que vai. Coloque a apresentação, modo de apresentação, para ver. Vamos ver agora, peraí, viu? Foi não. A gente tá vendo aí da sua tela do PowerPoint só. Engraçado, é como se eu estivesse vendo passar aqui, né? É. Tá, vou fazer uma coisa diferente aqui. Né? E assim. Agora melhor? Ficou melhor. Agora dá para a gente ir assim. Então vamos lá, repassando. Eu vou falar um pouco de imunoterapia, né? Vacina, vírus oncolítico, terapia-alvo e tumor de tranfidos, né? Então, imunoterapia é uma terapia que para a gente é o cotidiano atualmente, né? Então, assim, várias doenças a gente tem tratado com imunoterapia. Eu diria que eu estava no começo da residência, em 2012, quando um colega meu, lá no R1, de oncologia clínica lá no ICESP, foi conversar um pouquinho sobre o estudo que tinha saído no New England sobre drogas anti-PD1, anti-PDL1. Tá? Então, a gente estava aí em 2012, meio que nos primórdios, e lá para cá já vão quase 10 anos, né? De diversas aprovações de drogas em terceira, segunda e primeira linha, e atualmente é o padrão de tratamento para diversas doenças, como terapia de escolha. Né? E como é que funciona a imunoterapia? Né? Então, a gente tem os linfócitos T, né, que são as células de defesa do organismo, que eles vão identificar as células estranhas tumorais e tentar destruí-las, né? A gente vê nessa figura 1 aqui, e desse jeito eles impediriam que o tumor se desenvolvesse. Só porque o tumor ele é muito inteligente, né? Então ele tem como se fosse um escudo, que são as células PDL1, né? E os linfócitos, por sua vez, têm os receptores PD1, que acabam caindo nessa armadilha, vão ligar o PD1 no PDL1, e aí ele perde a capacidade de atacar o tumor. E dessa maneira, o tumor acaba não sendo reconhecido pelo sistema de defesa e acaba se espalhando. Tá? E o que é que fazem as drogas? Né? Então, a gente tem drogas anti-PD1 e anti-PDL1. Né? Então, o anti-PD1 vai bloquear os PD1 do sistema imunológico e os PDL1s vão atacar as células tumorais e impedir que essa união, que é fatal para a gente, ocorra. Né? E aí, no resultado final, os linfócitos vão acabar como se tivesse um freio, e eu tirasse esse freio. Os linfócitos vão atacar a célula tumoral, fazendo com que o próprio organismo combata o câncer. Né? Isso é a teoria. Né? Na prática, a gente ainda está longe de conhecer realmente o porquê alguns pacientes realmente se beneficiam tanto e outros tão pouco. A gente tem marcadores que a gente usa, que a gente dosa no sangue, o PDL1 é um deles, por exemplo, que quanto mais alto, maior a chance da imunoterapia dar certo. A gente dosa também em testes chama de TMB, que é como se fosse a mutagenicidade do tumor, para saber se ele é um tumor reativo à imunoterapia. Só porque, mesmo assim, tumores que às vezes são PDL1 altíssimos, autoexpressores, tem pacientes que não respondem bem. A gente faz a imunoterapia e os pacientes acabam progredindo rapidamente. Tá? A imunoterapia, eu diria que foi um avanço extraordinário em diversas doenças oncológicas. Né? Eu diria que a principal delas, eu com certeza isso já foi discutido na aula que teve de metacerebral, de melanoma, porque a doença uma das doenças que mais dá metacerebral, vocês sabem disso, é o melanoma. Então a gente sofre com isso hoje no dia a dia, por exemplo, no USE, tratando o paciente com quimioterapia, e os pacientes metastáticos dificilmente vivem mais do que 6 meses, raramente chegam a 1 ano de vida. E a gente tem hoje, como possibilidade de imunoterapia, esses pacientes, eu diria que com o tratamento correto, boa parte deles, mais de 50%, vão estar vivos após 6 meses, após 6 anos de tratamento. Né? Esse estudo é uma análise final da combinação de nivolumab com ipilimumab, que em 60 meses, 52% dos pacientes vão estar vivos. Né? Então, se a gente pensar de uma doença que matava em 6 meses, tem uma chance de o paciente estar vivo em 6 anos,
uma chance, a maioria vai estar viva em 6 anos, sendo que alguns pacientes, eu tenho um paciente assim, o paciente está curado. Então, assim, ele fez a imunoterapia, os 4 ciclos de nível hipo, depois disso ele ficou em manutenção com o nivolumab, depois de 2 anos a gente para o tratamento e o paciente continua sem evidência de doença há 2, 3 anos e a doença foi embora, né? Então, assim, a gente consegue, hoje em dia, curar pacientes com doença metastática com imunoterapia. Já em outras doenças, a resposta geralmente não é tão brilhante como é no melanoma. Então, a gente ainda vê boas respostas em pulmão, mas aí é uma porcentagem menor dos pacientes. O que a gente costuma dizer é que os pacientes que respondem, esses pacientes costumam ter resposta duradoura, só porque essa taxa de resposta, às vezes, passa pouco dos 20% a 30%. Tá? E aí, quando a gente traz isso para o cenário das doenças primárias do sistema nervoso central, ainda a gente tem resultados, não tem resultados concretos que façam que a gente tenha alguma imunoterapia que seja realmente aprovada. No momento, a gente tem, por exemplo, pelo FDA, nenhuma imunoterapia que esteja aprovada como opção terapêutica para um tumor primário do sistema nervoso central. Tá? Então, esse estudo, por exemplo, é um dos poucos estudos que tem fase 3, ele comparava o nivolumab com a Avastin, né, o bevacizumab, que é uma droga que a gente usa corriqueiramente nos pacientes com glioblastoma recidivado, né, sabendo que é meio que uma medida de desespero, porque a gente não tem boas opções, né? Então, a gente tenta usar alguma coisa diferente. E o nivolumab pouco mudou. Então, o grupo que usou, foi um estudo com mais de 300 pacientes, o grupo que usou o nivolumab, ele teve exatamente as curvas são superponíveis, a sobrevida global e sobrevida livre de progressão muito parecidas, tá? Então, é um estudo negativo. E aí, o que tentou-se também fazer, esses 2 estudos da Bristol, né, que também era com o nivolumab, ele tentava usar, já no cenário de primeira linha, tantos pacientes com GBM sem metilação, ele fazia a radioterapia com o nivolumab e o grupo controle é o tratamento tradicional do estupro, né? A temozolomida com radioterapia. Também um estudo negativo, eu não tenho dado, esse estudo acho que não foi publicado, mas a Bristol lançou uma nota dizendo que o estudo foi negativo, que no futuro ia lançar mais dados, então foi parado precocemente. E assim também como outro estudo, também fase 3, que ele pegava, nesse caso, pacientes metilados, também em primeira linha, e ele adicionava o nivolumab ao tratamento padrão. Então, esse estudo também falhou em demonstrar benefício para os pacientes que adicionaram o nivolumab. Tá? Então, também não é uma estratégia que a gente usa nem como alternativa, nem como adição ao tratamento de primeira linha. Isso acontece por quê? Porque quando a gente vê nesse gráfico, a gente vai ver os tumores que costumam ser mais imunogênicos, né? São tumores ricos em linfócitos T, tumores que costumam responder mais à imunoterapia. Então, a gente vê que o principal deles, né, que é o melanoma, como eu já comentei, e a gente vai na ordem decrescente, da direita para a esquerda, o câncer de pulmão, estômago, esôfago, cólon, e lá no final, já classificado mais como grupo de ocasionalmente ter responsividade, estão os tumores primários do sistema nervoso central, né? Os gliomas de baixo grau e o glioblastoma. E a gente tem casos, que é uma coisa que, não sei se alguém já comentou em alguma aula, mas é o que a gente chama de terapia agnóstica. Tá? Para quem não sabe o que é terapia agnóstica, é uma terapia que serve para qualquer tipo de doença. Isso aconteceu pela primeira vez em 2017, na oncologia, quando descobriu-se que testou-se, viu-se que os pacientes que tinham estabilidade microsatélite ou alteração na enzima de reparo do DNA, o que é isso? A gente tem um DNA que está constantemente se dividindo e, por algum motivo, ele se divide de maneira errada. A gente tem uma enzima de reparo do DNA que vai consertar essa divisão e vai impedir que aquela célula anômala se prolifere. Em pacientes e doenças que esses pacientes têm uma alteração na enzima de reparo do DNA, por exemplo, a gente faz muito isso em cólon. É padrão de tratamento hoje a indicação nível A de que a gente tem que fazer essa investigação em pacientes com câncer de cólon, por exemplo. Por quê? Porque a gente sabe que de 5 a 10% dos pacientes, principalmente quando tem uma história familiar, vai ter uma alteração de enzima do reparo. E esses pacientes têm uma resposta ao tratamento com drogas imunoterápicos exuberante. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente é obrigado a fazer esse teste em primeira linha e quimioterapia deixou de ser o padrão de tratamento para quem tem esse tipo de alteração. E por isso, por esse estudo, na verdade, foi um estudo de 2017 do New England, ele tinha, na verdade, vários tipos de tumor que tinham essa alteração de estabilidade e alteração de enzima de reparo, e viu-se que quem tinha isso, independente do tumor, os pacientes eram já pacientes politratados, os pacientes tinham taxa de resposta e sobrevida livre de doença e controle de doença grande para pacientes que estavam em terceira, quarta linha.
Então, com isso, o FDA aprovou o pembrolizumab para essa como terapia agnóstica, só que nesse estudo não tinha pacientes com tumores primários do sistema nervoso central, tá? Era um estudo com quase 100 pacientes. E aí a literatura acaba falando que esse tipo de alteração é raro para pacientes com tumores do sistema nervoso central, tá? Então, ele fala algo da ordem menor do que 1%, entendeu? Na rotina, a gente acaba não fazendo isso. Eu nunca fiz isso e não tem nunca vi nenhum guideline dizendo que a gente tem que fazer esse teste em pacientes com tumores do sistema nervoso central. Mas talvez no futuro a gente tenha alguma indicação nova e não tem nenhum estudo grande que tente incluir esse tipo de paciente para ver se realmente tem benefício. Quando a gente vai para o próximo tópico, que são vacinas, né? São substâncias que são produzidas para tentar ativar o sistema imune, né? A gente tem também alguns estudos, tá? A grande maioria, eu não fiquei tentando trazer muitos estudos de fase 1, fase 2, tá? Eu tentei achar alguns estudos que fossem estudos de fase 3. Então, tem estudos que são de desfechos diferentes, tá? Por exemplo, esse primeiro é um estudo que pegava essa droga, essa vacina Rindoperimut, que na verdade é uma vacina que agir. A gente sabe que chega a cerca de 30% dos pacientes com GBM vão ter uma expressão mutante do gene GFR, e essa vacina pode agir nesses pacientes. Então, eles pegaram pacientes que tinham essa mutação e usaram essa droga, essa vacina, junto com o tratamento, para, na verdade, tentar saber se a adição dessa droga à temozolomida ia ter algum tipo de ganho de sobrevida para os pacientes. E esse estudo foi completamente negativo. Quando a gente olha a curva, esse tipo de vacina, por exemplo, a curva é realmente superponível a você usar temozolomida isolado. Já outros dois estudos, esse aqui primeiro de cima, ele é um estudo também em fase 3, tá? Que pegava pacientes também com glioblastoma recém-diagnosticado, e ele fazia uma vacina de células dendríticas autólogas. E esse estudo teve um pequeno ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Mas o próprio autor e a própria discussão fala que trazer isso para a prática do dia a dia é muito complicado, porque a gente tem que... como se não é uma vacina que é produzida no laboratório, que é comercializada e vai ser dada para os pacientes usarem. Na verdade, tem que ser retirado as células do paciente, tem que ser colocado no meio de cultura, de fazer a vacina do paciente. Então, isso torna isso inviável para a prática do dia a dia. A não ser grandes centros, que tenham principalmente estudos clínicos, consigam fazer isso, não diria nem em larga escala, mas uma escala um pouco maior, mas não é comercialmente viável ainda. Tá? Então, realmente, na vida real, ainda está longe da gente poder usar isso. Talvez seja uma coisa que, para o futuro, a gente possa vir a usar. Tá? E esse outro estudo, também é um estudo fase 3, que usava outro tipo de vacina, com peptídeo, e um estudo também negativo. Tá? Quando a gente olha, aí já passando para os vírus oncolíticos, né, um tipo diferente de tratamento, que é interessante porque o vírus ele vai ter uma atividade lítica na célula e ele também vai tentar estimular uma resposta imune inata que vai sobrepor a resistência dos tumores, né, do GBM, por exemplo. Então, esse estudo já é um estudo, não achei nenhum estudo fase 3, por exemplo, com vírus oncolítico, mas esse, por exemplo, é um fase 2, que ele queria comparar os pacientes com tumores, com gliomas de alto grau recorrentes. Ele comparava o tratamento tradicional com a infusão intraarterial desse vírus oncolítico. E ele mostrou, de certo modo, apesar de ser um grupo pequeno, que existia algum grau de resposta e que esses pacientes tinham algum benefício em ganho de sobrevida livre de progressão e também de sobrevida global. Né? Mas a gente está falando de estudo fase 2, né? Não é estudo fase 3. É sempre importante lembrar, uma coisa que eu aprendi na residência e todo mundo, os chefes falavam muito isso, que a gente nunca acha que o estudo fase 2, fase 1 vai ser verdade absoluta para alguma coisa. Né? A gente já cansa de ver, a maioria dos estudos, na verdade, vão vir a se tornar negativos quando o estudo chega no estudo fase 3. Né? Então, é só um indicativo de que pode ser realmente um tratamento no futuro que venha trazer benefícios para a gente. E aí, quando uma das vedetes, eu diria que da oncologia atual, e esse modelo que eu trouxe aqui, é um modelo que a gente tem para câncer de pulmão. Tá? Uma doença que mudou o tratamento nos últimos anos, que deixou a gente esperançoso de que a oncologia
clínica, de um modo geral, tem muito a evoluir, que muito provavelmente daqui no médio prazo, a longo prazo, daqui a 5, 10, 15 anos, a gente vai ver isso também em outras doenças, é o câncer de pulmão, né? A gente está falando de uma doença que é a doença que mais mata, né? Vocês bem sabem, os neurocirurgiões que estão aqui, os residentes que estão aqui, bem sabem que câncer de pulmão é um câncer que dá muita metástase cerebral, né? A gente fala aí eu diria que perto de 20% vai ter, 15 a 20% vai ter uma doença metastática, e mais do que isso vai desenvolver ao longo da doença, né? Do percurso da doença. Então, é comum vocês se lidarem com pacientes, seja no diagnóstico, seja na evolução, pacientes com metástase cerebral, né? Então, a aula fala um pouquinho de novas perspectivas em neuro-oncologia, e acaba que o tratamento da metástase também faz parte do tratamento de vocês, e tá junto com a gente nesse momento discutindo se operar é a melhor opção, se fazer radioterapia é a melhor opção, ou se fazer uma droga-alvo é a melhor opção. Isso realmente a gente tem que discutir em conjunto, né? Então, por isso que reuniões como essa, e reuniões clínicas são tão importantes. Eu acredito que também isso já tenha sido talvez um pouco falado, mas, por exemplo, para câncer de pulmão, a gente faz adenocarcinoma, esse é um modelo para adenocarcinoma. Eu diria que se a gente somasse essas porcentagens, eu diria que mais de 30% dos pacientes, 20 a 30% dos pacientes vão ter uma droga-alvo molecular. E aqui, citando, por exemplo, o GFR, que é a mais comum, essa 15%, na verdade, é o padrão americano, né? A gente sabe que, por exemplo, na Ásia, isso é acima de 30%, 40%, no Brasil chega perto de 20%. O GFR hoje a população, e a gente usa uma droga como o osimertinib, é uma droga que tem extrema ação no sistema nervoso central. Então, muitas vezes, a gente pega pacientes com metástase no sistema nervoso central, o diagnóstico, a gente faz um teste de GFR, às vezes é uma metástase única, em área não eloquente, é uma metástase pequena, às vezes são algumas metástases pequenas que poderia ser feito um SBRT, uma radiocirurgia, e a gente, às vezes, opta por tratar o paciente com droga-alvo. Tá? A gente não tem ainda nenhum estudo grande, randomizado, que diga que você fazer a cirurgia ou fazer a radioterapia é a melhor opção do que fazer a droga-alvo. Tá? Eu não trouxe esse dado para aqui, mas tem estudos retrospectivos que mostram que talvez seja a tendência, mesmo assim, você está no tratamento local, mas a gente sabe que a grande maioria dos pacientes, principalmente, por exemplo, com osimertinib, que são drogas de terceira geração, eles vão ter resposta significativa no corpo como um todo, acima de 80% de taxa de resposta, também no sistema nervoso central. Então, esses pacientes dificilmente vão morrer do cérebro. Tá? Então, é uma coisa importante se dizer. E quando a gente traz, por exemplo, o ALK, né, que é uma alteração que está presente em até 7% dos pacientes, aí que a gente fala de drogas que são ainda mais ativas. O alectinib, o lalatinib, que são drogas mais novas, essa droga tem extrema atividade no sistema nervoso central. Então, os pacientes com câncer de pulmão que tem essas mutações de GFR ou do ALK, por exemplo, esses pacientes costumam viver hoje em dia mais de 5 anos. Eu tenho pacientes vivos. Eu diagnostiquei um câncer de pulmão quando eu cheguei aqui em Aracaju, final de 2015, ele já tinha doença com derrame pericárdico, com célula neoplásica, uma senhora de 80 anos que está com 86 hoje e viva bem, entendeu? Então, se não fosse a droga-alvo, a terapia-alvo, essa paciente estaria morta com 1 ano, né? Que era a mediana de sobrevida dos pacientes com câncer de pulmão que só tratavam com quimioterapia. O BRAF, por exemplo, é uma alteração que a gente vê no pulmão e vê também no melanoma, e que também existe relato de alteração em tumores primários do sistema nervoso central, só porque ainda também a gente não costuma ainda tratar esses pacientes do sistema nervoso central com esse tipo de droga. Então, eu diria que é um tratamento que a gente faz para alguns tipos de doença, mas ainda não para tumores primários do sistema nervoso central. Essa droga, o larotrectinib, e tem outra mais nova chamada entrectinib, é outra aprovação de terapia agnóstica do FDA, uma droga já aprovada para uso no Brasil, que também vale a ressalva, e é uma droga que eu ainda não tive a oportunidade de usar, porque ele busca uma alteração, uma fusão de um gene que é extremamente rara. Tá? A depender da doença, tem alguns tumores da infância. Esse estudo, na verdade, ele pegava pacientes que tinham essa alteração nessa molécula, nessa fusão, que chama N-TRK, e os tumores que tinham essa alteração, eles davam essa droga. Tá? Então, quando a gente vê um Waterfall plot dessa magnitude, né, a gente vê pacientes com respostas absurdas, né, a resposta completa a um número significativo de pacientes, e a grande maioria dos pacientes tem algum tipo de resposta. Né? Poucos pacientes vão ter uma doença estável,
e a minoria vai ter uma progressão de doença e não vai responder à droga, né? Então, quando a gente vê uma resposta dessa profunda e, além disso, uma resposta duradoura, né, os pacientes vão ter, eu diria que pacientes, às vezes, politratados, que vão viver mais do que 2 anos com a droga-alvo, realmente enche os olhos da gente, né? A gente fica ansioso por achar que esse paciente, eu, pessoalmente, nunca achei nenhum paciente, como se fosse achar uma agulha no palheiro. Para os tumores mais comuns, tem alguns tumores da infância que essa mutação pode chegar a 5%, 7%, mas para a grande maioria a gente está falando de mutações dessa alteração que acontece em menos de 1% do tumor, né? Por exemplo, no câncer de pulmão vai ser menos de 1%. E nesse estudo também não tinha pacientes com tumores do sistema nervoso central, tá? Então, eu também fui pesquisar essa alteração, se era uma alteração que acontecia. Alguns dados falam em torno de menos de 3%, mas a alteração mesmo que leva à resposta, eu diria que é menor do que a casa de 0,5% dos pacientes. Tá? Como o tratamento e a testagem dos pacientes cada vez mais tem sido uma coisa que está sendo mais comum, por exemplo, para câncer de pulmão, é padrão hoje em dia a gente pedir um painel NGS, né, que é um sequenciamento de nova geração, né, um termo em português, que a gente vai fazer um perfil molecular amplo do paciente, né? Isso a indústria já paga para a gente, então facilita a vida, o paciente não gasta 10, 15 mil reais e vai dar todas as alterações que a gente precisa saber, tá? Inclusive o N-TREC. A gente não tem um painel desse ainda, eu acho que o futuro vai ser a gente ter um painel desse, talvez um painel molecular para sistema nervoso central, e quem sabe no futuro a gente não tenha drogas que a gente consiga realmente tratar os pacientes com terapia-alvo, tá? Falando um pouquinho de trials, né, com terapia-alvo, pessoalmente eu não achei nada, não tem nenhuma droga, né, alvo, assim, molecular mesmo, que esteja em uso. A gente continua usando a mesma quimioterapia de sempre, o mesmo anticorpo monoclonal de sempre, mas existem luzes no fim do túnel. Uma delas, essa droga, por exemplo, o Vorasidenib, tá, que é um inibidor dual de pacientes que têm mutação no gene DH. E esse foi um estudo, por exemplo, eles fizeram um estudo fase 1, né, em humanos já, que eles avaliavam pacientes com gliomas recorrentes ou progressivos, né? A maioria eram gliomas de grau 2 ou 3, né? E a maioria tinha alteração mutante no IDH1, tá? E a gente chegava a ver alguns tipos de resposta parcial, algumas respostas, mas ainda, eu diria que resultados ainda muito modestos, comparado com as drogas que a gente tem para câncer de pulmão, por exemplo. Tá? E, por último, né, comentando um pouquinho do Tumor Treated Fields, né, quando a gente pensa se tem algo que realmente, de tudo isso que está sendo estudado, né, imunoterapia, vacina, se tem algo que realmente tem um benefício comprovado, é fazer realmente esse campo elétrico de baixa intensidade, frequência intermediária, mas que é uma coisa longe da nossa realidade. Não sei, Arthur, se você já viu em algum lugar, se você já viu, você que roda em congresso de neuro, não sei se algum grupo de estudo, algum lugar aqui no Brasil viu, eu pessoalmente nunca vi, tá? Você já viu, Arthur, alguém usando, não? Acho que não, depois eu pergunto no final. Você não viu? Você pode repetir, cara? Eu perguntei se você já viu alguém usando TTF em algum lugar. Não vi. A gente chegou a discutir aqui, eu acho que, na verdade, aqui nas nossas reuniões não. A gente teve uma das aulas, acho que nos residentes, acho que foi Breno. Acho que Breno deu uma aula, né? Breno tá aí. Breno foi eu, doutor. Foi o Dimas que deu uma aula sobre o TTF. A gente teve uma aula na residência lá. A gente toda segunda tem uma reunião. Foi lá nessa reunião que a gente teve, mas nunca vi, cara, usando. Vocês já discutiram, assim, se tem uma coisa que realmente tem um ganho de sobrevida diferente do que a gente faz no dia a dia, né, da quimioterapia, da rádio, sim, realmente o TF, né? A gente pegava pacientes, só repassando para quem não ter visto, mas os pacientes que tinham resposta, né, a rádio e T-modal, esses pacientes eram randomizados em continuar o T-modal com ou sem o TTF. E realmente um benefício, um ganho de sobrevida livre de progressão, né, da ordem de mais de 3 meses, e de sobrevida global também de 3 meses para os pacientes que usaram TTF. Mas você pensar que é uma coisa que fica 18 horas acoplada num paciente, eu acho que talvez grandes centros dos Estados Unidos ofereçam isso para pacientes, mas está longe ainda de ser uma realidade no Brasil.
desconheço algum centro que faça, nunca vi nenhum colega meu dizendo que faz no Sírio, nem na Reddor, nenhum Reddor desses mais Star da vida também nunca vi. Talvez seja algo que realmente que tenha no Memorial, no MD Anderson, algo que tenha, porque é um dispositivo, se não me engano, posso estar enganado, mas eu não sei se é algo que já esteja disponível comercialmente nos Estados Unidos. Mas é algo que veio para mudar. Eu até estava vendo um vídeo sobre isso, e o autor do estudo, né, o Stupp e o grupo dele, falam que tem que ser um novo padrão, mas para mim é como é que a gente traz isso para a realidade nossa, né, no dia a dia. E aí, como conclusão, tá, o que eu posso dizer é que a gente sim tem avançado muito, né, e ganhado muito com as novas terapias, ganho sobrevida, os pacientes que têm metástase cerebral, os pacientes têm vivido mais, né, esses pacientes têm um aumento de controle de doença. Então, hoje, assim, sempre tem que tomar cuidado quando a gente vai oferecer algum tipo de tratamento que pode dar um dano cerebral a longo prazo. Então, a gente fazia muito, por exemplo, a terapia de total para tudo que é paciente, né? Então, a gente tem que sempre rediscutir esses pacientes, porque a gente tem cada vez mais visto pacientes com evoluindo para demência, né? Ou algum grau de perda cognitiva, porque esses pacientes vão viver muitos anos e essa perda vai acabar se acelerando. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com a escolha terapêutica, né? Então, se a gente tiver a oportunidade de usar uma droga-alvo, preservar áreas do hipocampo, áreas que deem ao paciente melhor qualidade de vida a longo prazo, a gente tem que sempre tentar. Mas a gente não tem dado robusto, a gente não tem drogas, substâncias que estejam realmente aprovadas, mesmo que fora do Brasil, nos Estados Unidos, mas que a gente tem, tá, à luz do que a gente vê em outras doenças, né, pulmão, melanoma, um pouco em rim, a gente tem, acho que uma luz no fim do túnel para a gente achar que, quem sabe, daqui a alguns 5 ou 10 anos, a gente não esteja tratando tumores primários do sistema nervoso central como a gente trata hoje boa parte dos cânceres. Esses pacientes, mesmo com doenças agressivas e que têm um prognóstico com GBM, eles consigam realmente, a maioria, viver mais do que os 15 meses que a gente vê de mediana de hoje em dia. É isso, gente. Estou à disposição. Queria bater um papo. Muito bom. Angústias, estou por aqui. Muito bom, Ricardo. Muito bom. Obrigado mais uma vez aí pela aula e pela sua disponibilidade. Eu acho que a neurologia ela tem evoluído muito, tem evoluído em vários aspectos, mas realmente é uma coisa que a gente percebe, e até a gente discutiu isso na última aula, na última discussão, é que a gente vê muitos avanços, né? Principalmente com imunoterapia, com marcadores que você consegue fazer, por exemplo, para pulmão, que a gente eu estava comentando isso, que a gente cada vez menos está vendo pacientes com metástases que chegam para a gente operar, porque você trata com a químio e o paciente fica bem, entendeu? Isso é bom para o paciente. Mas a gente não consegue ver nenhum avanço na parte de neuro-oncologia, né? A gente, assim, eu acho que, eu não sei, talvez a barreira hematocefálica claro, uma grande pedra no sapato da neuro-oncologia, né? Algo que precisa ser resolvido de alguma forma, mas tem muita coisa evoluindo, né? Mas como você mostrou aí na sua aula, você mostrou bem, assim, pouca coisa, né? Que tem progredido e com resultados assim que você fala, caramba, faça diferença como as drogas para BRAF positivo fizeram para o melanoma, né? Fizeram uma diferença brutal, né? Mas é o futuro mesmo. Você tem alguma... acho que tem um ano e meio, aquela Carticel, não tem um tipo de tratamento? O Carticel, eu até, um dos artigos que eu li, ele até dava como Carticel também como uma novas terapias, né? Eu confesso que eu não coloquei porque é um tratamento basicamente do hematologista. Hemato, né? Do hemato. E é de uma complexidade que eu digo, nossa, eu vou ter que estudar Carticel bastante para explicar uma coisa aqui. Mas sim, eu diria que é uma terapia, do pouco que eu sei como oncologista, talvez mais do que vocês como neurocirurgião, que realmente veio para mudar algumas doenças. E provavelmente também os pacientes com linfomas e doenças do sistema nervoso central vão se beneficiar disso. Tá? Mas eu confesso que eu não tenho... Eu posso até depois perguntar se eu acho. Perguntar aos colegas hematos se eles veem na discussão deles pacientes que também com linfomas, por exemplo, linfomas do sistema nervoso central, se eles vão ter o mesmo do que outras doenças, entendeu? Mas realmente é um tratamento que veio para ficar. Agora,
A gente está falando de um tratamento da ordem sei lá, 300, mais de 100 milhões, 200 milhões. Um paciente desse, na verdade, 100 milhões, na verdade, um custo de um paciente desse, se a gente pensar, por exemplo, o ipilimumab e nivolumab para 2 anos de tratamento de melanoma, o paciente vai gastar mais do que 2 milhões no tratamento, tá? Sim, a indústria, eu falei 200 milhões, mas eu falei errado. Com certeza o Carticel é da ordem disso ou mais, tá? Então, assim, é difícil. Você vai curar o paciente, mas, assim, como é que a gente paga essa conta? Essa conta não fecha. No final das contas, é um problema. Um colega, o William, mandou um dia desse no grupo da gente do USE. Não, desculpa, acho que foi o Michel. Se procedia a informação de que a imunoterapia tinha sido aprovada pela Conitec. Ela foi aprovada pela Conitec, mas não vai chegar nunca no SUS, né? Não tem como, né? Muito caro. Muito caro, né? Então, assim, a gente está falando de investimento em pesquisa, muito investimento em resultado, e a indústria quer tirar seu dinheiro. Agora, como vai se financiar para ponto disso aí ser viável, né? Não sei. A gente é um X da questão que a gente está sofrendo hoje em dia e a gente vai sofrer bastante no futuro. Eu não sei se vocês tem muita dificuldade na parte de cirurgia, com novidades de aparelho, dessas coisas, mas o convênio ele sofre com a gente com as drogas, né? Eu acho que a cirurgia evoluiu muito. A gente tem assim acesso hoje em dia a tudo que é tecnologia, mas eu acho que está chegando num ponto assim de que, né, Renato, não sei o que, não tem para onde ir mais, entendeu? Precisa de alguma coisa para segurar o tumor, por exemplo, para o GBM você tira tudo ou praticamente tudo, mas ele volta, né? Se você, então, não sei se o Renato acho que concorda aí talvez com essa questão. Eu concordo também. Acho que basicamente a cirurgia a gente tem ferramentas que nos ajudam assim localizar, saber o quanto tirou, fazer um manejo intraoperatório, né? Mas aí, como o Arthur falou, a gente fica refém às vezes das recidivas, né? E que para a gente às vezes a recidiva até chega a ser inoperável, né? A depender de alguns casos. E a recidiva a gente não consegue atuar. E eu acho que é importante, como o Arthur falou, né? A gente fica refém e essas drogas, essas coisas que vêm aí da neuro-oncologia, eu acho que é o que vem mais para ajudar, né? Onde o neurocirurgião não pode mais atuar, né? E é interessante que isso daí que o Arthur até comentou antes, a questão da barreira hematocefálica, né? Muitas das vezes a gente acha que para a gente, para a droga atuar, parece ser um vilão, né? Mas no fim das eu acho que contas é uma coisa fisiologicamente muito bem feita, né? Para não ter rompimento dessa barreira, para você não ter lesões do sistema nervoso central, né? Eu acho que o pensamento é esse. Mas quando a gente pensa no sentido nosso de querer tratar uma doença oncológica, parece um vilão para a gente, né? A penetração dessa barreira, né? Eu acho que o futuro para a neurologia são as vacinas. Eu acho que o que vai fazer muita diferença no futuro são as vacinas, porque você vai ter um método autólogo de penetrar a barreira hematocefálica e destruir célula tumoral de forma autoimune, né? Então, uma célula atravessa bem a barreira hematocefálica e talvez a droga não atravesse. Então, acho que vacina vai ser o futuro do tratamento. Acredito. Mas é engraçado pensar que as drogas alvos de pulmão atravessam bastante, né? Pois é, então. A gente não tem o alvo correto ainda, talvez, né? A gente não tenha... Talvez a gente ainda sabe... A gente sabe há pouco ainda, talvez, quais são as vias. Talvez seja isso. Realmente, da carcinogênese, tudo para entender onde a gente deve bloquear. Eu acho que ainda falta esse caminho ainda, né? Porque se a gente aqui... Eu não falava na minha residência em 2012 a 2015 sobre álcool, sobre... O GFR estava começando as primeiras drogas, sabe? Então, assim, o que surgiu de lá para cá é impressionante, né? Quem sabe daqui a 5 anos, né? Os anos vão passando, a gente vai descobrindo outras vias e testando. Agora, eu acho que o futuro também é a gente entender como funciona a doença e também como se conseguir, às vezes, descobrir, achar o paciente, tá? Porque a coisa é você saber que a imunoterapia dá certo, por exemplo, mas você saber selecionar o paciente, porque imunoterapia não é para todo mundo. Não adianta eu olhar o PDL1 e achar que ele é alto, que ele vai responder. Aí eu estou gastando milhões para beneficiar um punhado de gente, entendeu? Então, isso provavelmente vai acontecer também no sistema nervoso central. A gente, às vezes, vai ter o estudo positivo, mas, sim, se beneficiou 5% dos pacientes. Quem são esses 5%, né? Então, a oncologia como um todo vai caminhar para isso. Não, desde o diagnóstico precoce, a gente vai diagnosticar as pacientes pelo sangue, né? Tanto a doença como a recidiva. A gente vai ter um jeito de medir aquilo ali, né? A gente já tem isso no laboratório, mas a gente não faz isso na rotina.
E no futuro, quem sabe, a gente consiga fazer realmente um mapeamento do tumor pela célula circulante, né? Como a gente já faz biópsia líquida isso para pulmão, por exemplo. Já é uma rotina para a gente pedir e achar o DNA tumoral, uma mutação no sangue. Assim, se a gente não tem um material para a gente já acha isso no sangue. Mas no futuro, a gente vai caminhar para isso. Quem sabe no paciente com GBM a gente consiga entender, ter algum exame que a gente faça para achar uma via que realmente seja ativa, né? Mas eu acho que eu concordo com você, a certo ponto, que talvez a via seja num horizonte assim mais palpável, né? Mas claro que a gente está falando de um horizonte de no mínimo 5 anos aí. Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Dimas, você lembra qual era o valor? Você que deu aula lá do TTF, qual era o valor que custa? Quanto custava? Doutor, eu não lembro exatamente, mas era vários, acima de 10 Dígitos. milhões de dólares. 10 mil dólares. 10 mil dólares, né? É. Lembra que tinha muito zero, né? Tá bom. E aquele era para glioma, né? O Dimas? Não, para o TTF para GBM. Isso. GBM, 10 mil dólares, se for um custo único, eu diria que é barato, né? Porque, Mas eu acho que não é, não. Deve ser tipo mensal, né? 10 mil dólares, eu estou falando que é um custo de uma aplicação. Já por semana. Mais do que isso. O custo para o paciente. A questão é da tecnologia, né? Como é que faz. Porque se fosse isso, se fosse tão fácil assim, todo mundo que está no Círio lá com dinheiro, eu trazia, né? Eu importava. Ninguém faz isso, né? Também, talvez não está aprovado pela Anvisa também, né? Acho que talvez por isso não consiga tão fácil assim. Beleza. Ricardo, obrigado mais uma vez aí pela sua participação, viu? Obrigado, gente. Hoje a gente está encerrando aí o ciclo 2021, planejar aí coisas novas aí para 2022. Depois a gente senta para conversar, bate um papo aí para planejar um ciclo aí de diferente, talvez a gente vê o modelo que a gente fez esse ano, ver talvez parecido, algo que a gente possa inovar aí nas reuniões, de repente convidar também pessoas de fora para falar nas aulas também, entendeu? Para a gente. É interessante. Vamos ver se a gente pode ter reunião híbrida, pelo menos, né? Sim. Isso. Reunião híbrida, né? Pelo menos a gente bate papo, toma um cafezinho. Presencial também, né? Presencial. Acho que pode começar a pensar em voltar presencial, né? Dependendo do ano que vem, né? Acho que sim. Pelo menos já faz um coffee break, né? Já melhora, né? Bom. Tá bom. Obrigado a todos. Obrigado, Sebastião. Gente. Obrigado a vocês aí, viu? Valeu, um abraço, moçada. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Um abração, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.